Domingo, 18 de dezembro de 2022. A data que vai ficar marcada para sempre como a maior final da história das Copas do Mundo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre possivelmente a maior partida de futebol que esse apaixonante esporte já nos proporcionou. E dizer isso não é exagero, foi simplesmente coisa de cinema. Você vai descobrir os recordes quebrados pelos camisas 10 da final, no fantástico duelo de gerações entre o eterno Lionel Messi e o assustador Kylian Mbappé. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal para se manter sempre atualizado, e bora pro vídeo. Enquanto o futebol mexe com nossas emoções e nos deixa em puro estado de adrenalina, choque e êxtase, nem sempre conseguimos conceber a dimensão do que estamos vendo. Recordes históricos que perduravam por mais de 50 anos e que pareciam ser eternos e impossíveis de bater, cada vez mais são alcançados e quebrados. Porém, perceber e ter a real noção do tamanho disso no presente enquanto vivenciamos, é muito difícil, e é por isso que nos apegamos tanto ao passado, pois ver a história sendo escrita diante dos nossos olhos, e entender a importância dessa passagem de bastão entre gerações, é algo muito complexo de se assimilar de forma rápida. Mas ao mesmo tempo, devemos tentar absorver esses momentos, e agradecer pelo privilégio de testemunhá-los, pois serão as histórias que nós vamos contar daqui pra frente, e por mais de 50 anos também. Assim como crescemos ouvindo e aprendendo sobre o passado do futebol, vamos contar para as futuras gerações sobre a nossa época, as nossas lembranças históricas. Messi e Mbappé escreveram uma importante parte dessas lembranças no Catar. Confira agora os recordes e marcas históricas alcançadas pelo craque francês, que acaba de completar 24 anos. No auge da maior atuação de sua carreira, mesmo perdendo o título para Messi, Mbappé entra de vez para a história do futebol, se tornando apenas o segundo jogador a marcar um hat-trick em final de Copa do Mundo. O primeiro a conseguir tal feito foi o inglês Geoff Hurst na vitória por 4-2 da Inglaterra sobre a Alemanha na final da Copa de 66. Ao lado do jogador inglês com 3 gols em finais de Copa do Mundo, estão Pelé, Vavá e o compatriota de Mbappé, Zinedine Zidane, porém esses com 2 finais disputadas. E com o hat-trick na final contra a Argentina e mais o gol na final contra a Croácia em 2018, Mbappé acaba de superar todos eles e se tornar o jogador com mais gols em finais de Copas do Mundo na história do futebol. Isso sem considerar ainda o gol de pênalti na disputa final. Outra marca atingida pela estrela francesa apenas por ter entrado em campo na final, é a de jogador mais jovem na história a disputar 2 finais de Copa do Mundo, ainda com 23 anos, superando o brasileiro Denilson que disputou sua segunda final com 24 anos em 2002. Lembrando que Pelé não disputou a final de 62. E não para por aí. Com os 8 gols marcados e a artilharia da Copa do Catar, Mbappé igualou Ronaldo em 2002, agora os dois estão em quinto como jogadores com mais gols em uma única edição de Copa do Mundo. Atrás do também francês Fontaine que marcou 13 gols em 58, o húngaro Kocsis com 11 gols em 54, o alemão Gerd Müller que marcou 10 em 1970, e o brasileiro Ademir de Menezes com 9 na edição de 50 no Brasil, em que perdemos para o Uruguai na final, no que ficou conhecido como Maracanaço. E para fechar os incríveis recordes do Tartaruga Ninja, Mbappé, que jogou apenas a sua segunda Copa, atingiu a marca de 12 gols nos mundiais, empatando com Pelé, e estando apenas a 4 do recordista histórico, o alemão Klose que tem 16 gols, a 3 de Ronaldo Fenômeno que tem 15, a 2 de Gerd Müller com 14 gols, e a 1 de Fontaine e Messi que com seus 7 gols no Catar, também chegou a 13 em Copas. E já vamos falar do ET. Mas para fechar a parte sobre esse monstro chamado Kylian Mbappé nesse vídeo, o mais assustador disso tudo, é que ele ainda tem pelo menos mais 3 Copas do Mundo para disputar. Alguém arrisca dizer onde é que esse cara vai parar? E agora vamos de Lionel Messi. O eterno gênio, que nos proporcionou em sua última Copa, sua última dança. Além de toda a maestria e genialidade que sempre vimos por toda a sua carreira, Léo demonstrou no Catar uma incrível liderança e vontade de ganhar, fazendo uma fantástica Copa do Mundo aos 35 anos. Algo jamais visto na história, e que provavelmente não veremos de novo. Com isso, ele se tornou o craque da Copa mais velho na história, superando Zidane que tinha 34 anos quando ganhou o prêmio em 2006. Falando desse prêmio também, Messi é agora o primeiro e único na história a ter conquistado a honraria por 2 vezes, já que também levou em 2014.
Além disso, com todos os 7 jogos disputados no Catar, Messi superou o alemão Lothar Matthäus e se tornou o jogador com mais jogos disputados na história das Copas, com 26 partidas, e é também o jogador com mais minutos jogados nos mundiais, superando o próprio Matthäus e também o lendário zagueiro Paolo Maldini. Ele também bateu o recorde de jogos de um atleta com a braçadeira de capitão em Copas, com 20 jogos, já que é capitão da Argentina desde a Copa de 2010 na África do Sul. Outro recorde interessante estabelecido pelo gênio é de jogador que fez seu primeiro e último gol em Copas com o maior intervalo de tempo, mostrando toda a longevidade absurda do camisa 10. Foram 16 anos, 5 meses e 20 dias entre a grande final contra a França, e seu primeiro gol contra a então Sérvia e Montenegro em 2006. Gol esse que também o garante até hoje como o argentino mais jovem a marcar nos mundiais, já que ele só tinha 18 anos na época. E na Copa do Catar, Messi só não marcou na partida contra a Polônia, mas ainda assim, chegou à marca de 11 jogos anotando gols em Copas do Mundo, igualando o recorde do centroavante Miroslav Klose. E agora com 16 vitórias em Copas, Léo é o segundo na história com mais vitórias, justamente atrás do lendário jogador alemão que tem 17. E agora vamos falar do prêmio Man of the Match, mais conhecido como o craque do jogo, que é entregue pela FIFA a cada partida de Copa desde 2002. No Catar, Messi ganhou o prêmio em 5 dos 7 jogos da Argentina, incluindo a final contra a França, e se tornou o jogador com mais premiações de melhor em campo em uma única Copa do Mundo, superando o holandês Robin que venceu o prêmio em 4 jogos na Copa de 2010, e ele mesmo, Messi, que foi eleito em 4 partidas na Copa de 2014. Ele é agora também o jogador com mais Man of the Match na história dos mundiais, eleito 11 vezes, enquanto Cristiano Ronaldo aparece na segunda posição com apenas 7. Cristiano Ronaldo também como jogador lendário que se tornou o primeiro na história a marcar gol em 5 Copas do Mundo. Mas com 8 gols e 2 assistências no total, o CR7 soma 10 participações diretas nos mundiais, número que Messi fez somente contando a Copa do Catar. Com 7 gols e 3 assistências, Messi foi o vice-artilheiro e maior assistente da Copa, e com as 10 participações também, igualou o que Maradona fez em 86, e são os primeiros em mais participações diretas em uma só Copa. As 3 assistências no Catar fizeram Messi chegar a 8 em Copas do Mundo, e também empatar com Maradona como os maiores assistentes na história dos mundiais. E se Cristiano foi o primeiro a fazer gol em 5 Copas do Mundo, Messi agora é o primeiro a dar assistência em, bom, você sabe. Será que temos noção do tamanho da história que testemunhamos nessa Copa de 2022? E calma que ainda não acabou. Falando das 5 Copas também, ao lado de Cristiano, Messi é o quinto na história a jogar em 5 edições, atrás apenas do alemão Matthäus que já vimos nesse vídeo, e os lendários mexicanos Rafa Márquez, Andrés Guardado e Antônio Carvajal. Ele se tornou o primeiro jogador sul-americano na história a ter gol em final de Copa do Mundo e final de Champions League. É o quarto maior artilheiro da história das Copas com 13 gols, e junto com as 8 assistências, é o primeiro em participações diretas na história, com 21, superando as 19 de Klose, Ronaldo, Gerd Müller e Pelé. E por último, se tratando de Copas, o recorde mais impressionante de todos, pelo feito único e também pela forma como a história do gênio foi contada. Antes do Mundial do Catar, Messi ainda não tinha gol nas fases de mata-mata das Copas que jogou, apesar de 4 assistências. Após a Copa, ele é o único na história a ter gol em todas as fases da competição em uma única edição. Fase de grupos, oitavas de final, quartas, semifinal e final. E com a conquista da tão sonhada Taça da Copa do Mundo, Messi agora soma 42 títulos oficiais em sua carreira, estando a um título de igualar Daniel Alves, e a 2 de ultrapassar o brasileiro e se tornar o jogador com mais títulos na história do futebol, podendo atingir a marca ainda nessa temporada europeia pelo PSG. O gênio realmente presenteou o mundo com sua última dança em Copas do Mundo. E o futebol? O futebol enfim fez justiça, e o presenteou de volta. Mas a verdade é que somos nós que devemos agradecer e nos sentir presenteados. Presenteados e privilegiados por ver Lionel Messi jogar. E por acompanhar a história do futebol sendo escrita mais uma vez, bem diante dos nossos olhos. E esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu comentário e também seu like. Qual recorde de Messi ou de Mbappé mais impressionou você? Se inscreva no canal e ative as notificações para se manter sempre atualizado com tudo o que acontece no mundo do futebol. Até o próximo vídeo.